Como estão as suas expectativas aqui nessa noite? Você veio com expectativas? Amém? Porque eu vim e o Senhor ele vai dobrar a expectativa que você veio. Você pode se assentar. Como é bom chegar em casa. Como é bom chegar na minha casa. Como é bom chegar em casa e ter uma linda esposa me esperando. Como é bom chegar em casa e encontrar aqui arrumadinho. Uma casa limpa. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela alegria que eu tenho de estar na minha casa. Ai, que lugar de paz, que lugar de bênção. Olha esse chão aqui, ai, tudo tão limpinho. Ai, dá vontade de deitar, já deitei. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és bom. Obrigado, obrigado. Olha esse café que minha esposa fez, pão de queijo. Bom. Tá bom? Pra você, irmão. Sei que você tá cansada. Precisa chegar bem em casa tranquila. Glória a Deus, bom, né? Eu te faço uma pergunta aqui nessa noite. Você é feliz? Quero que você reflita. Você é feliz? Você é genuinamente feliz? Porque eu sou muito. Eu sou genuinamente muito feliz com as coisas simples que o Senhor me deu. Eu sou genuinamente feliz com a tranquilidade da minha casa, porque na minha casa tem paz. Eu quero que você pense agora numa criança feliz. Pensando? Agora quero que você pense num adolescente feliz. Como que ele é? Pensa agora num jovem feliz, plenamente feliz. Como ele se veste? Quais são as amizades dele? Como que é a casa dele? Como que é a família dele? Como são as atitudes dele? Está conseguindo pensar? Agora eu quero que você olhe para você. Você sendo um adolescente, você sendo um jovem, você se parece com esse adolescente ou com esse jovem que você imaginou que é feliz? Você consegue dizer que você é plenamente feliz? Porque um dia, essa realidade aqui pode parecer simples, mas não é simples, porque não é todo mundo que tem. Estava muito longe da minha realidade. Você se parece com esse alguém feliz que você imaginou? Essa cena simples aqui que você acabou de ver. Um cafezinho, um pão de queijo, uma casa arrumadinha, um lar em paz. É a minha realidade de todos os dias. De todos os dias. E eu falo isso com verdade. Não tenho vergonha de parecer presunçoso. Porque só o Senhor sabe o quanto eu pedi para Ele para ser plenamente feliz. Agora eu quero que você pense ao contrário. Você pensa numa pessoa feliz. O contrário de feliz é o quê? Triste, certo? Pensa numa pessoa triste. Agora multiplica por 10 vezes. Uma criança muito triste, ou um adolescente muito triste. Esse alguém, um dia já fui eu. Um dia eu já fui um adolescente. Um dia eu já fui uma criança muito triste. Mas muito triste. Você conseguia ver no meu semblante a tristeza. Se você pegar as minhas fotos de quando eu era criança, você vai olhar e falar, meu Deus, tá no olho dessa criança que essa criança era triste, porque eu era triste. E eu consigo lembrar com detalhes, com riqueza de detalhes, porque a minha memória, ela é muito boa.
Minha memória ela é muito boa. Dizem que eu tenho memória de elefante. Eu lembro de coisas que aconteceram comigo quando eu tinha 2 anos. Eu lembro, por exemplo, que com 2 anos eu morava na Bahia, morava em Juazeiro, e aí eu lembro do cheiro da terra molhada daquele lugar. Eu lembro do cheiro da água, eu lembro da minha casa que eu morava, eu lembro da planta que tinha em frente da minha casa, eu lembro da rua da minha casa, dos meus amiguinhos. Com 2 anos de idade, com 3 eu voltei para São Paulo. Eu lembro com riqueza de detalhes. Naquela época, eu ainda era uma criança, que era uma criança. Foi quando eu vim para São Paulo, que a situação toda bagunçou. Porque aí meus pais se divorciaram e aí começaram a acontecer um monte de coisas. Mas enfim, eu encho a minha boca hoje para falar que eu sou plenamente feliz. Sabe por quê? Porque o meu lar é um lar de paz. E é uma paz que só o Senhor pode dar. Amém? O Senhor é muito bom. Nessa época, sendo criança, eu era uma criança que não tinha perspectivas, não tinha visão, não tinha sonhos, não conseguia imaginar o que era uma realidade boa, porque de tudo a minha realidade parecia diferente das outras pessoas. Não tinha um pai para chamar de pai, não tinha uma mãe para chamar de mãe, não tinha alguém para compartilhar as coisas do dia, as coisas corriqueiras. E esse foi a minha criança interior, esse foi o meu adolescente interior. Sem saber o que era um lar, sem acreditar que as coisas poderiam mudar. O que me faltava ali, naquela época, naquele período, era a paz que hoje eu tenho, porque o Senhor me deu. Eu quero que você abra comigo em Provérbios 17:1. A palavra do Senhor diz assim, o rei Salomão diz assim, que foi ele que escreveu, foi inspirado pelo... Melhor é comer um pão seco com paz e tranquilidade do que comer um grande banquete num lar onde tem muitas brigas. E sabe por quê? Porque um banquete, um grande banquete, qualquer pessoa pode ter, se batalhar. O sol nasce para o justo e para o injusto. Então, se o injusto batalhar, correr atrás, se o justo batalhar, correr atrás, ele vai conseguir adquirir um grande banquete, vai conseguir comprar uma casa grande, vai conseguir comprar um carro bom. Mas a paz que está aqui na palavra do Senhor, só Ele pode dar. Amém? Hoje a gente vive num mundo onde está tudo ao contrário, onde está tudo bagunçado, onde a gente não sabe mais o que é, onde a gente não sabe mais o que não é. E eu não estou falando apenas do impacto da cultura sobre a sociedade, do impacto da cultura sobre essa juventude, sobre essa mocidade, sobre as nossas vidas. Eu estou falando de coisas simples, que é da criança poder ser criança, que é da criança se comportar como criança, que é da criança parecer e agir como criança, que é do adolescente andar como adolescente, parecer como adolescente, ser feliz como adolescente, do jovem parecer jovem, do jovem se comportar como jovem, viver como jovem, parecer um jovem alegre, feliz. Aquela pergunta que eu te fiz no começo, você é feliz? Você é realmente feliz? Você, adolescente, você jovem, você é plenamente feliz? Porque o Senhor tem para ti uma vida de abundância. Se você não está plenamente feliz, tem algo errado. E sabe como que eu consegui sair daquela realidade que eu estava? Permanecendo na casa do Senhor. Hoje a gente vive num mundo onde as coisas estão tão corridas, onde as coisas estão tão apressadas, que a gente não consegue mais parar para ter um tempo de paz.
a gente não consegue mais manter uma conversa sem precisar rolar o feed do nosso Instagram de 5 em 5 minutos, sem precisar ver o que está acontecendo no mundo. A falta de paz, sabe o que ela provocou na nossa sociedade? Sabe o que ela provocou na nossa adolescência? Na nossa juventude? Tristeza. A tristeza, ela é resultado da falta de paz. A tristeza que você sente, ela é resultado de uma falta de paz. Eu não sei o que motivou a falta de paz que está dentro do seu coração. Mas o único lugar, o único caminho que você vai conseguir tirar isso de dentro de você é se você permanecer agarrado no Senhor. Amém? E é uma tristeza persistente, uma insegurança insistente, uma falta de perspectiva gigante. E olha, os dados, eles não mentem. Tem um estudo de Harvard que saiu no início do ano, que fala que os jovens adultos estão menos felizes do que em todos os tempos. Normalmente existe uma curva da felicidade, onde essa curva da felicidade ela vai caindo quando você vai tendo a meia-idade. Quando você chega na meia-idade, a tristeza ela começa a vir, e aí depois, quando você está chegando nos 50, ela começa a voltar. Mas essa curva aqui, ela está se estendendo para a juventude, antes do tempo. Por quê? Por conta da falta de paz. Da falta de você parar um pouquinho e raciocinar. Dar um passo para trás e ver o que está acontecendo, o que está dando errado. O outro aqui também fala que o excesso de redes sociais é o que mais está associado aos casos de ansiedade nos jovens e nos adolescentes. É um estudo que saiu no ano passado do Instituto Cartus com o Atlas Saúde. Houve um aumento de 45% dos casos de ansiedade de jovens por conta das redes sociais. O que você tem deixado entrar na tua mente? Ninguém publica o lado feio da vida, não. A gente só publica aquilo que a gente quer mostrar. Ninguém gosta de ser visto como alguém que não está dando certo. A gente só publica a parte boa da vida. Então tome muito cuidado com comparações. Que quando a gente senta numa conversa aleatória, coisa simples, se a gente botar 5 jovens para trocar, conversar, você vai ver que está todo mundo no mesmo barco que você. Todo mundo compartilha dos mesmos medos, todo mundo compartilha das mesmas inseguranças, todo mundo compartilha dos mesmos pensamentos. Você não está sozinho. Aí exatamente onde você acha que você está sozinho. Tem mais um dado. De janeiro a setembro do ano passado, foram quase 14 mil crianças e adolescentes que entraram nos ambulatórios de São Paulo ou foram internadas por quadros de ansiedade e depressão. 14 mil, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. E desses, quase 6 mil registros foram de depressão. Só depressão. Eu tenho percebido, eu tenho certeza que não só eu. Você aí no seu lugar, você já está refletindo. Que cada vez mais o inimigo, ele tem tentado colocar tristeza persistente em nossos corações. Uma tristeza que parece que não vai acabar. Uma tristeza que parece que faz um peso dentro de nós, em cima das nossas costas, deixa os nossos pés pesados, as nossas mãos pesadas. Se você aí no seu lugar, você se identificou com algum desses dados que eu falei, eu sinto te dizer, mas você está sob os ataques. Você está sobre o ataque do inimigo. Você está sobre o ataque. E sabe como hoje eu posso encher a minha boca para falar eu sou plenamente feliz com os tesouros invisíveis que a gente não
não dá valor no dia a dia, quer chegar na nossa casa limpinha, arrumadinha, ter um bom alimento para a gente se alimentar, a nossa família abençoada, uma esposa abençoada, um abençoado, um pai e uma mãe abençoada. Como eu posso dizer que hoje eu sou plenamente feliz? É porque um dia eu decidi permanecer na casa do Senhor. Quando eu vim com esses quadros, esses gatilhos de ansiedade, quando eu cheguei na minha adolescência, triste, sem perspectiva de nada, foi no culto de jovens, foi no culto de adolescentes, que o Senhor conseguiu me reviver. Foi no culto de adolescentes que eu comecei a olhar e pensar: ei, tem algo diferente aqui. Olha para o ciclano. Ele fala de Jesus com um amor tão bonito. É isso que eu quero para mim. Olha para Beltrano. Ele é feliz. Ele está pulando na presença do Senhor. Jesus, é isso que eu quero para mim. Pai, dizem que o Senhor muda histórias. Então muda a minha também. Transforma a minha vida. Senhor, me faz tão feliz, mas tão feliz, Senhor, que eu não vou ter medo de dizer o quanto o Senhor foi na minha vida. Eu não vou ter vergonha, porque eu decidi permanecer. Então eu te pergunto, essa tristeza que você tem sentido, essa ansiedade que você tem sentido, estes medos, eles estão aí, e como que você tem guerreado? Você tem puramente aceitado? Você fecha a porta do seu quarto e você já aceitou a sua realidade? Que você é infeliz? Que você não merece um bom futuro? Que você não merece ter uma vida transformada? Que você não merece ter uma família abençoada? Que você não merece ter uma boa casa, um lar limpo, uma mente saudável? Que você não merece ter uma saúde perfeita, sem precisar tomar ansiolíticos, sem precisar tomar antidepressivos? Você já se acostumou com o cartaz que colocaram em você? Porque os rótulos, eles pegam. É igual quando a gente conhece alguém que tem alguma deficiência. A gente costuma botar um cartaz na pessoa. Se a gente precisar falar qualquer coisa, a gente fala: é o fulano que é manco. Você é o fulano triste? Eu quero que você reflita nessa noite, porque o Senhor tem muito mais para você. Não aceita a sua realidade. Não aceita essa tristeza, porque o Senhor não te fez para ser triste. Se você foi uma criança triste, se você está tendo uma adolescência triste, o Senhor nesta noite, Ele fala para você: é hora de você assumir um compromisso verdadeiro comigo, aqui, e permanecer, porque aqui é ambiente de cura, aqui é ambiente de restauração. A mesma transformação que o Senhor fez na minha vida, e hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Eu profetizo sobre a sua vida, que um dia você também vai falar que você é plenamente feliz. E eu não estou falando da boca para fora, porque foi persistindo, foi insistindo, foi fazendo um compromisso sério com Deus e um compromisso com a minha vida. Ei, a sua vida é importante. Você sabia que Jesus morreu por você? A palavra fala que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. O que está rondando seus pensamentos são pensamentos de morte?
são pensamentos de tristeza, não aceite isso para você. O Senhor tem muito mais para você. Eu estou aqui do outro lado. Imagina que aqui é a tristeza, agora eu estou aqui do outro lado. A tristeza ficou lá. Eu estou aqui do outro lado, dizendo para você: tem um lugar bom para você, aqui do outro lado. Mas você só vai conseguir vir para cá se você permanecer no Senhor. Se você não desgrudar, se você não desistir de você, se você fecha a porta do seu quarto e você tem pensamentos de morte, de suicídio, eu tenho que te dizer, é isso que o inimigo quer. Você já entregou a bandeira, você já entregou a carta. O Senhor quer felicidade para você. Você, jovem, você adolescente, você foi feito para ser feliz. Olha o ambiente de festa que nós estamos, um ambiente abençoado. Tudo que nós preparamos para você lá fora, é disso que o Senhor tem para você. Aproveite a sua adolescência, aproveite a sua juventude. Fica aqui com a gente até tarde. Deixa seu pai ligar e falar: onde você está? Vem para casa. Seja jovem, seja adolescente. Não sai correndo. Se dá uma oportunidade, não a ser. Você fala assim: ah, mas eu sou tímido. Não tem nada a ver com características que eu sou tímido também. Mas eu não aceito esse ponto para mim. E aí um dia, porque você decidiu permanecer aqui, com os pés, com os joelhos no altar, na casa do Senhor, não desistindo de estar na casa do Senhor, você vai estar tipo eu aqui, num dia corriqueiro, plenamente feliz na tua casa, no teu lar, com a paz que Deus te deu. Você vai abrir a palavra em Apocalipse 3, do 7 ao 13. E o Senhor vai falar assim com você. Pode colocar na tela, por favor, eu vou ler com eles. Eu quero que vocês leiam comigo. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eu sei, Mateus, eu sei Sara, eu sei João, eu sei Duda, eu sei Manu, eu sei Nicole, que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que eles se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu, o Senhor, te amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre o mundo, por todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor sabe que você tem pouca força, mas porque você permaneceu, porque você perseverou, você vai obter a coroa da vida. Você vai obter a paz, a alegria que você tanto busca. Um dia, uma pessoa que eu amo muito falou essas palavras para mim. E aquilo para mim foi como um bálsamo, porque eu nunca tinha me visto nessa situação. Eu falei, aí que eu pensei, Senhor, eu permaneci, eu não desisti de mim, eu consegui avançar para o outro lado,
Eu sei que você tem pouca força, mas porque você permaneceu, eu sou contigo. Você terá vida, e você terá vida em abundância. Chacoalha a pessoa que está aí do seu lado e fala assim: desperta. Fala assim para ela também: acorda. Ei, não, ó, ninguém chacoalhou aqui ela. Ô, Malu, chacoalha ela aqui, ó, também. Ninguém chacoalhou, chacoalha, fala: acorda. Isso. Gente, o que o Samuel falou é muito verdade. Nós precisamos entender que enquanto jovens e adolescentes nós temos um compromisso de manter a graça do mundo, de manter o mundo movimentando. E nós temos visto cada vez mais apatia. Sabe o que é apatia? É aquele estereótipo hoje em dia do adolescente. Ai, nada tá bom. Ai, não gosto de nada. Não! A gente precisa entender que Deus tem um propósito para nós. Você vai ler comigo um versículo e você vai entender o que eu estou te dizendo. Por favor, abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 9. Eclesiastes 11, 9. Você vai ler bem forte comigo, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Claro, não é uma alegria, uma liberdade responsável. Óbvio que não. Nós estamos propondo uma alegria que é plena dentro da casa do Senhor. Porque aqui é o lugar de você chorar, é aqui no altar, não é trancado no seu quarto. Aqui é o lugar de você fazer boas amizades. Eu não preciso te dizer, você sabe que um mau amigo te leva para o buraco muito rápido. Eu tive alguns amigos que não foram bons. Eu poderia ter errado menos. Procure bons amigos na casa do Senhor. Entenda que aqui você tem irmãos que estão passando pelas dificuldades que você está passando. Permaneça. Deus colocou um sonho em nosso coração. Quer vermos esse ministério pulsante. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém, glória a Deus. Coloca um sorriso no seu rosto, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. O Senhor já levou os seus pecados sobre Ele. O sangue dele passou, transformou o nosso pranto em dança. Aleluia, porque o Senhor nos resgatou. Você está aqui nessa noite, não foi por acaso. Você não veio aqui só para comer cachorro quente. Você não veio aqui só porque é uma programação especial. Se você acha que foi, eu tenho que te dizer que você está enganado. Porque Deus marcou essa data no calendário dele para ter um encontro contigo. Se coloque em pé agora em nome de Jesus. Você vai segurar a mão desse jovem, desse adolescente que está do seu lado. A gente vai fechar os corredores em sinal de unidade. Você pode fazer isso? Segura aí, segura firme. Isso aí. Fecha os corredores. Não deixe espaço. Você que está aí para trás, vem para perto. Aqui nós somos uma família. Isso. Ai, que cena linda. Glória a Deus. Dá a mão aqui também. Glória a Deus. Que cena linda. Nós vamos orar por um propósito muito específico. Nós vamos orar para que o Senhor repreenda esse espírito de tristeza. Se existe aqui alguém que está sofrendo com depressão e ansiedade, presta atenção, porque você vai sentir o toque do Espírito Santo aí agora. Em nome de Jesus, que hoje seja a última noite que você não dormiu, mas você vai passar a ter paz. E você vai passar a experimentar uma transformação na sua vida, porque é isso que o Espírito Santo faz. E se você permanecer, se é você escolher permanecer nesse lugar, grandes coisas o Senhor fará. Essa oração, ela não vai partir só de nós aqui, mas Deus quer ouvir a tua voz. E se você está bem, dá glória a Deus e interceda, porque com certeza tem muitas pessoas aqui que precisam de oração. Amém? Arruma postura aí, até em postura de guerra.
Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós levantamos agora a nossa voz. Nós levantamos agora, Senhor, como um corpo, como um ministério, Jesus, clamando, Deus, que o Senhor venha com a Tua presença, transformar o nosso choro em alegria. Senhor, são tantos os motivos que molham os nossos olhos com lágrimas. Senhor, são tantos os motivos que fazem o nosso coração sentir um peso profundo. Oh, Santo Deus, nós temos visto essas estatísticas tão alarmantes sobre a situação da juventude atual, mas nós, Central IBC São Bernardo, nós rejeitamos em nome de Jesus essa sentença de depressão, essa sentença de tristeza, e nós declaramos pela fé que esse lugar é um celeiro, que esse lugar é um lugar de envio de missionários, de pastores, de líderes, de grandes homens e mulheres, Deus, que serão usados, Senhor. Coloca a mão aí na sua mente agora, põe a mão na sua cabeça assim. Começa a repreender esses pensamentos que não te deixam em paz, esses pensamentos que tiram teu sono. Está repreendido em nome de Jesus. Senhor, liberta-os, Pai, liberta os pensamentos, traga pensamentos de vida e não de morte, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá a mente de Cristo. Agora você vai erguer seus dois braços aos céus e você vai começar a glorificar o nome do Senhor. Porque Ele te formou, Ele te fez, Ele te deu vida, Ele te deu uma família, Ele te trouxe até aqui hoje para ouvir essa palavra, e Ele tem grandes coisas. Só comece a dizer palavras de glória ao Senhor. Diga adjetivos de elogios ao nosso Deus, porque Ele merece, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, Ele é tão bom. Oh, Senhor, nós te adoramos nessa noite. Senhor, com as nossas palmas agora nós engrandecemos o teu santo nome. Oh, Deus, glórias ao teu nome por tudo que o Senhor fez nessa noite. Glória a Deus. Duda, sobe aqui um pouquinho. Eu estou quase terminando. Glória a Deus. Pode ir voltando para o seu lugar, mas fique em pé ainda. Eu estou muito feliz com essa oportunidade que nós temos. E eu estou vendo vários rostos diferentes, várias pessoas que estão nos visitando. Você é bem-vindo à casa do Pai. Você volte, você fique. Mas eu não posso encerrar esse momento de palavra sem te ofertar uma oportunidade. Eu tenho 2 convites para fazer nessa noite. Se você veio aqui a primeira vez e você nunca chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu quero viver o que esse moço aí, eu nem conheço ele, mas eu quero viver o que ele falou. Senhor, realmente eu preciso ter a minha vida transformada. Senhor, eu quero ter o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, mude a minha história. Às vezes você nunca fez essa oração. Você precisa fazê-la, porque essa é a escolha mais importante que você vai fazer em toda a sua vida. Ou até então, você já fez essa oração. Sei lá, você é filho de pais que são cristãos, você veio na igreja algumas vezes, mas por N razões, e as razões elas não interessam nesse momento. Mas você se afastou, você esfriou, a sua fé ela está apagadinha. Ela está quase morrendo. Mas eu tenho uma boa notícia. Hoje você tem uma oportunidade de começar de novo. Porque o sonho do Senhor é ter relacionamento com os teus filhos. Basta um sinal para alguém chegar aí pertinho de você, orar com você. E você vai refazer essa aliança com o Espírito Santo. E eu sei que Ele tem tanto a fazer aqui conosco. Então feche os seus olhos. Eu vou te fazer esse convite. Se você é essa pessoa que nunca disse um sim para o Senhor Jesus Cristo, hoje é o seu dia de fazer isso. Acena assim para mim. Ninguém vai te olhar, ninguém vai te julgar. A gente só vai orar com você. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aplauda aí, porque tem salvação nessa casa. Aleluia! Glória a Deus!
Você levantou a mão, toma um passo de fé, vem aqui na frente, a gente vai orar com você, os intercessores virão aqui. Mate, vocês ajudam, por favor. Tem mais gente aí. Você esfriou na fé, sua fé está fraquinha, você precisa voltar. Levanta a sua mão, eu quero te ver, eu quero te ver. Tem mais alguém? Hoje é noite de salvação, não desperdice essa oportunidade. Tem alguém aqui? Mais alguém? Glória a Deus, vem, que a oportunidade está aberta. Vem, não demora. Aleluia! Oh. A última vez que eu vou perguntar. Mais alguém hoje aceita esse convite e quer voltar para o Senhor, ou quer aceitá-lo como único e salvador da sua vida? Levanta a sua mão. Eu vou encerrar. 3, 2. Glória a Deus! Vem! Aleluias! Oh! Dá um glória a Deus aí! Aleluias! Vem cá, minha linda. Keila vai orar com você. Oh, Senhor! Que bênção, gente! Que bênção! Olha aqui pra mim, vocês, gente. A gente vai orar e vocês vão interceder, porque hoje tem festa no céu. Glória a Deus. Hoje pecadores estão se arrependendo e o Senhor Jesus escolheu esse dia para transformar a vida de vocês. Estendam as mãos para cá. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigada porque a tua salvação operou aqui neste lugar. Obrigada porque o Senhor tem um novo tempo para nós. Santo Deus, escuta cada uma dessas orações, Deus. Transforma essas vidas, ó Pai. Muda esses destinos, Jesus. Ó Deus, vem trazer libertação em nome de Jesus. Vem trazer um novo tempo em nome de Jesus. Vem operar, Pai, novos destinos aqui. Destrava-os, Deus. Levanta-os, Deus, poderosamente nas tuas mãos. Senhor, também intercendo por aqueles que estão nos seus lugares e já são teus filhos. Que eles saiam incendiados daqui, que eles saiam transformados daqui. Receba aí no seu lugar o renovo da tua alegria. Receba aí no teu lugar o renovo dos teus sonhos. Receba aí no teu lugar o renovo da sua esperança. Glória a Deus, nós te adoramos, Jesus. Nós te amamos, nós te reverenciamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.